Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José Rubens. Nesta aula agora para o ensino médio, vamos falar sobre o iluminismo, sobre o século das luzes. Pessoal, então vamos lá, vamos começar a aula, vamos para cima. Definição. Pessoal, o que foi o iluminismo, né? Ele foi um iluminismo, um movimento político, também intelectual, cultural, que acontece na Europa Ocidental, né? Durante o século XVIII, ele tem características burguesas, né? Ele é um movimento de caráter burguês que tinha o objetivo de romper com o antigo regime europeu, né? Aquele regime que nós estudamos, o absolutismo, o Estado e o rei se intrometendo na vida das pessoas, na atividade econômica, e derrubar aquela sociedade de privilégios, né? Então, tudo isso eles queriam, todas essas ideias, todos esses autores queriam buscar a igualdade, a liberdade, a fraternidade e também a propriedade, né? A garantia dos chamados direitos naturais. Quais eram as principais críticas iluministas? Bom, como eu já falei, eles criticavam o poder exacerbado e concentrado nas mãos de um soberano, né, o absolutismo monárquico. Criticavam também as práticas do mercantilismo, que é a intervenção do Estado na economia, o rei dizendo o que as pessoas deveriam comercializar e os preços, né? Toda aquela vida econômica administrada e gerida pelo rei. Eles criticavam isso. A sociedade de privilégios, né? Existia uma divisão entre a sociedade, o clero e a nobreza, eles não pagavam impostos e podiam participar da vida política, da participação política, enquanto os mais pobres e a burguesia, né, os comerciantes, os vendedores, eles tinham que pagar impostos. E também a dominação cultural e social que partia por parte da religião, tá bom? Então eram essas coisas que eles mais criticavam e combatiam. Beleza? Se eles criticavam um ponto, quais eram os pontos que eles defendiam? O que eles queriam, né? Eles defendiam um Estado liberal, ou seja, a divisão dos poderes, né? Nós hoje em dia, por exemplo, nós temos a divisão dos poderes, nós temos o legislativo, que cria as leis, o executivo, que executa as ações do governo, e o judiciário, que julga os indivíduos, né? Antes, no absolutismo, todos esses três poderes, pessoal, eram concentrados em uma pessoa só. Então, por isso que eles não concordavam. Defendiam também a sociedade de direito, né? Uma igualdade jurídica entre todas as pessoas, e todas as pessoas deveriam ter participação política, ter o direito de se expressar política e religiosamente, e garantia dos seus direitos naturais, como a liberdade, a igualdade, a fraternidade e a probidade. Então eles pensavam, se todos nós somos seres humanos, então nós devemos ter os direitos naturais por igual. Então era dessa forma que eles pensavam. Então vamos falar agora dos teóricos iluministas, os pensadores que trouxeram aí uma contribuição para o iluminismo. Vamos começar com John Locke. A sua principal obra foi o Segundo Tratado sobre um Governo Civil. Então, Locke acreditava, pessoal, que todo ser humano é portador de direitos naturais. Assim que você nasce, você tem vida. Então você deveria ter liberdade. E também o direito à propriedade, né? Ter o seu pedacinho de terra, seu pedacinho de chão. Para garantir esses direitos, os homens criaram os governos. O contrato social, né, uma espécie de acordo, consiste em um governante receber a autoridade e o dever de garantir os direitos dos indivíduos. Então, aí ele está dizendo qual seria a função do Estado, né? Garantir os direitos dos indivíduos. Outro pensador iluminista, e o mais famoso deles, foi Montesquieu. Escreveu uma obra, O Espírito das Leis. Montesquieu viveu entre 1689 e 1755. Ele propunha, defendeu a divisão dos poderes em três instâncias. São aquelas que a gente conhece. O executivo, que o governante seria apenas um executor da vontade popular, a vontade das pessoas, da sociedade. Os legislativos, leis redigidas por um corpo de legisladores, né, que nós conhecemos como os parlamentares hoje em dia. E o judiciário para aplicar a justiça, fazer a lei ser respeitada e válida, que é o poder dos tribunais. Montesquieu também pregava a necessidade de um conjunto de leis, ou seja, uma constituição, uma carta maior, uma carta magna para cada estado. Beleza, pessoal? Então, prosseguindo aí com outro filósofo iluminista, o Voltaire, cuja obra máxima são as chamadas Cartas Inglesas. Ele viveu de 1694 a 1738. Voltaire defendia a liberdade de expressão como um direito natural
e criticava a intolerância religiosa. As pessoas antes do iluminismo, pessoal, elas tinham muita superstição, tá? E elas deixavam a superstição e definir assuntos da vida das pessoas, vida política. Ele rejeitava a ideia da revolução, acreditando que as reformas políticas realizadas pelos monarcas deveriam ser orientação dos filósofos, dos estudiosos, para proporcionar um governo progressista, né, que pudesse buscar o progresso, esclarecido, né? Ele não queria totalmente o fim da monarquia, mas ele queria que o governo fosse orientado por estudiosos, por pesquisadores que soubessem do assunto. Vamos para outro cara muito importante, vai ser o Rousseau. A sua obra principal é o Contrato Social. O Rousseau ele manifestou a crença na liberdade dos homens, na medida que nasciam todos iguais, e por meio da livre vontade. Criavam as leis e organizavam a sociedade. Ele criticava aquela ideia do absolutismo, de falar que os nobres são pessoas mais importantes, que o rei é uma pessoa mais importante. Então ele criou o contrato social. O contrato social em Rousseau consistia na organização de um Estado submetido à vontade geral. Rousseau foi defensor da democracia. Não como a gente compreende hoje, né? Mas como expressão da vontade geral de uma nação. Então, o absolutismo, você tem a vontade do rei, do monarca, e na democracia russoniana, do Rousseau, seria a expressão da vontade geral da população de uma nação. E, por fim, vamos falar, não menos importante, vamos falar do Diderot e do D'Alembert. Eles foram dois filósofos que trabalharam juntos, dois iluministas trabalharam juntos, foram responsáveis pela compilação da enciclopédia, né? O que foi a enciclopédia? Foi uma obra dividida em 35 volumes, né? Um calhamaço, um livro enorme, reunindo de forma sistemática todo o conhecimento humano acumulado. A obra expressa o racionalismo, né? O estímulo à ciência, o deísmo e a ideia de contrato entre governantes e governados. A enciclopédia foi um fundamental instrumento divulgador das ideias iluministas ou liberais para a política e para a economia. Beleza, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo aí, se você gostou do conhecimento, se agregou para você uma formação, uma cultura, deixe sua curtida, deixe seu like aí. Vamos para cima e obrigado pela atenção de vocês. Se inscreva no canal aí. Valeu, galera!